Olá, meus amigos do Café com Justiça. Estamos começando aqui nessa sexta-feira mais um programa e hoje, mais uma vez, com mais um convidado especial para você, para trazer conhecimento, para trazer entretenimento. E é esse o objetivo do Café com Justiça e da TV Barueri.live. Hoje estou aqui com a doutora Rebeca Sepúlveda. Boa noite, doutora. Boa noite. É um imenso prazer estar aqui para esse bate-papo interessante nessa noite fria. É um prazer receber a doutora Obrigada aqui. pelo E a convite. doutora é especializada em propriedade industrial Propriedade industrial, pela FGV. e propriedade intelectual também. Não, propriedade. Propriedade intelectual, é, direitos autorais e propriedade industrial. Muda, Propriedade muda industrial. muito de um para o outro. Sim, sim. Propriedade industrial tem uma aplicação mais comercial aplicada à indústria, como marcas, patentes, desenhos industriais, enquanto propriedade intelectual, propriamente, direitos autorais. Muda muito a proteção, muda muito o foco da produção intelectual. Bom, vamos lá. A doutora Rebeca Sepúlveda. O Sepúlveda é conhecido aqui, ela é irmã de um grande amigo meu, do Benjamin Sepúlveda. Um grande abraço para ele, está aqui nos acompanhando. E ele conseguiu essa entrevista aqui pra gente, porque eu até tinha falado, olha, em 1 ano e 4, 5 meses aí de programa, eu nunca entrevistei alguém dessa área, né? Do direito, é direito industrial que fala. Propriedade É industrial, propriedade industrial, propriamente dito. exatamente. E a propriedade industrial é o que você atua no seu dia a dia. Também, Também. também. Mas como eu sou advogado de empresa é generalista e, como todos sabem, tem que conhecer um pouquinho sobre tudo. E você atua numa empresa de que ramo hoje? Você vem do ramo privado. Exato. Eu atuo eu advogo para uma empresa de eletroportáteis, grande empresa nacional que tem fábrica na Bahia, que tem unidade em Manaus. A unidade cresceu um pouco mais agora com a compra de uma fábrica de uma empresa asiática que saiu do Brasil. E é uma empresa que tem escritório fora também, em outro país, que gera muito emprego. Uma empresa líder no mercado no segmento de ventilação, no segmento de batedeira, e que agora está entrando para o segmento de TV também, que era um segmento predominantemente de empresas asiáticas, né, de atuação de empresas asiáticas no país, e estou ansiosa. E essa empresa, obviamente, a gente não vai falar o nome aqui para se resguardar e tudo mais, mas é uma responsabilidade muito grande trabalhar para uma empresa desse porte, né? Sim, Ela já é considerada uma multinacional ou não? sim, exato. Na verdade, o advogado que atua para a empresa tem muita responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade de conhecer muitas áreas, de garantir que a empresa tenha procedimentos, processos internos seguros, processos externos seguros, tenha segurança nas suas relações comerciais, em todas as relações, na atuação da indústria, né? E uma empresa desse ramo, por exemplo, eu já trabalhei em jurídico de banco. Então, dentro do jurídico de banco, como nós estávamos conversando ali fora, inclusive tem pessoas que trabalharam comigo. Eu fui menor aprendiz, fui estagiário em jurídico de banco toda a vida aí profissional que o meu começo de carreira, né? E me assistem até hoje. Um grande abraço para todos. E lá nós sabíamos quais eram as demandas que iam chegar, porque era de praxe, era um banco de financiamento, né, e de empréstimo, então a gente já sabia quais eram as demandas, quais ações viriam em face do banco. É a mesma coisa que acontece com uma empresa desse porte ou Totalmente não? diferente, Você não totalmente sabe o que vai diferente. vir. Não, o advogado de empresa ele não sabe o que vai chegar. Então, por exemplo, no meu dia a dia, eu tenho que conhecer todas as operações da empresa, porque eu vou receber demanda de todos os departamentos. Desde uma demanda relacionada à limpeza, à alimentação dos funcionários, à segurança da empresa,
até a outra ponta, que é um marketplace, um contrato de fornecimento, um contrato de compra e venda. Então, o advogado ele tem que conhecer toda a engrenagem da empresa para garantir que todas as operações estejam seguras. Chega a demanda consultiva, mas também tem demanda de contencioso, de processo judicial. Tem uma consulta do RH, por exemplo, num momento, e no outro momento você está lidando com um processo. Por exemplo, para o advogado ele conhecer todas as áreas da empresa, são todos que conhecem? Ou é o seu caso específico que você está lá dentro faz tempo, ou se está, se não está? Como que é essa... Como que é para o advogado conhecer todas as áreas da empresa? Primeiro que conhecer todas as áreas da empresa é primordial para conseguir atuar para a empresa. Mas é muito difícil numa empresa desse tamanho, né? É muito difícil, mas eu tenho uma experiência de uma década. Ah, e você começou lá como advogada, já entrou ou foi trainee lá dentro? Como que foi? Não, eu entrei como assistente desde o início da faculdade, assistente jurídico, e fiz toda a minha carreira, construí toda a minha carreira nessa empresa. Passou por outros departamentos também? Sempre no jurídico. Sempre no jurídico? Sempre no jurídico, mas lidando com matérias diferentes. Tá. E aí, pro direito industrial, de fato, o que é a atuação do advogado numa empresa dessa? Porque na propriedade intelectual, em marcas e patentes, nós já tivemos alguns advogados que vieram aqui, né, que deram um show à parte que nós vamos falar sobre isso também, mas como nunca teve alguém de direito industrial aqui, é algo que eu tenho curiosidade e eu tenho certeza que o público também tem. Então, como que é essa atuação? O que é o direito industrial de fato? O que atua, onde ele pega, enfim? Certo. Vamos falar separadamente? Vamos começar falando sobre marcas? Claro, por favor. Como eu te falei, eu atuo numa empresa de eletroportáteis e nós precisamos ter o registro da nossa marca. O que é uma marca? É um sinal distintivo que vai diferenciar um produto no mercado semelhante a outro produto. Então, um liquidificador de uma empresa A de um liquidificador de uma empresa B. Que é um produto praticamente igual. Não. Não. Olha aí, é o achismo, né? Não necessariamente igual. Tem outra proteção também de propriedade industrial, que é desenho industrial, que é a proteção da forma, que é a proteção do design do produto, que também diferencia o produto. Nem todos os produtos têm o mesmo design, ainda que aquele tipo de produto tenha a mesma função. Então, o advogado ainda ele tem a função, por exemplo, um liquidificador. Para muitos, a maioria do nosso público não é formado por advogados, são por pessoas leigas mesmo. E aí eu procuro fazer perguntas de pessoas que não atuam na área jurídica, né? Porque aí, de fato, eu atinjo 100% do meu público. E do direito industrial, quando você fala de um liquidificador, para todo mundo, o liquidificador é um liquidificador. E aí, a alteração disso, de empresa para empresa, onde você defende a marca, a patente, até o desenho industrial, é a diferença de um para o outro. Exato. Mas o mecanismo não alteraria, por exemplo. Também pode alterar. Também pode alterar, Também olha só. pode alterar. A tecnologia, que seria a alteração do mecanismo do funcionamento desse produto, é protegida por patente. Se não tiver uma inovação, não tem direito de patente. O que é um direito de propriedade industrial? É você impedir que um terceiro comercialize, produza, importe um produto que você tem a exclusividade. É exatamente isso. Então, por que é importante registrar um desenho industrial no INPI? E aí também é interessante trazer o que é o INPI. É uma autarquia do Estado que regula, que protege exatamente os direitos de propriedade industrial. O INPI é a sigla para Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
no caso do desenho industrial, aí vocês fazem o jurídico faz um registro trabalho. junto ao INPI, Mas exatamente. o jurídico, por exemplo, você como advogado, você vai fazer para você registrar no INPI esse desenho industrial, você vai fazer um trabalho em conjunto com um engenheiro, alguma coisa assim, Em acredito? conjunto com os designs da empresa. Ah, entendi. E aí ela já tem esse setor também de criação. Exato. O jurídico, o advogado de empresa, inclusive em relação à propriedade industrial, tem interface com todos os departamentos. Então, Nossa. quando eu faço um pedido de patente, eu preciso tratar com os engenheiros que vão nos ajudar a construir o documento que vai indicar qual é a tecnologia. Quando eu faço um registro de desenho industrial, eu tenho contato com o design, quando a gente indica que vai fazer o desenho, quando a gente indica para o INPI qual é a diferenciação, a novidade e a originalidade daquela forma em relação aos produtos que estão no mercado, para eu ter exclusividade. Quando eu faço um pedido de uma marca, eu também tenho que ter contato com o marketing da empresa, que é quem trabalha a marca da empresa. Então, você tem interface com todos os departamentos. Interessantíssimo, TV. Coisa que muita gente não sabe. Eu, por exemplo, não sabia que tinha todo esse viés por É trás multidisciplinar. do registro. E aí, isso é onde você atua em relação a marcas, ou tem mais coisas? Sim, porque eu atuo em propriedade industrial, embora eu seja especialista em propriedade industrial, eu atuo com várias matérias. Contratos, por exemplo. Chega a todo tipo de demanda de contrato. Desde uma demanda, como eu já especifiquei, uma demanda de importação, de exportação, de compra de matéria-prima, de um contrato bancário, de compra de alimento ou de... Tá, mas relacionado à importação, por exemplo. E aí entraria até a marca lá, porque lá fora você tem que registrar também. Sim, bem lembrado. A proteção de propriedade industrial é uma proteção territorial. Entendi. Então, quando eu vou exportar em outros países, eu tenho que fazer um trabalho de saber se já não tem nenhuma marca no país que conflite e se há possibilidade de fazer o pedido de registro da marca nesse país para que eu possa comercializar. Bom, então o trabalho é gigante, Gigante. porque se você abrange todas as áreas, se você ainda tem que atuar fora do país, é absurdo. A empresa é gigante. É uma empresa gigante, Olha só a importância dos convidados que nós trazemos aqui. que gera muitos empregos. Quantos empregos, mais ou menos, a empresa que você gera hoje? Mais de 3.000 funcionários. É muita coisa. É muita coisa. E aí vamos lá, nós falamos da marcas e patentes. Da propriedade intelectual, qual é a sua atuação? Propriedade intelectual, Isso. atuação em marcas, patentes e desenhos industriais. Ah, entendi. Então, o desenho industrial, a A marca, a patente e a desenho industrial, a propriedade industrial são tipos são de subtítulos aí da propriedade industrial, exato. Da- São tipos de proteção diferentes. A propriedade industrial ela vai proteger todo esse viés, seja de marca, que é a distintividade do nome ou de uma figura, a distintividade do produto, né, da origem do fabricante, seja da forma do produto em desenho industrial, ou seja da tecnologia aplicada ao produto, que é patente. E aí, no direito industrial, por exemplo, como você usa isso? Entraria também no desenho industrial tudo isso? A forma do produto? Não, em Qual a sua relação dúvida? a tudo, a atuação como advogado na propriedade industrial. O que eu vou garantir é a exclusividade da empresa. Então, eu vou buscar a exclusividade da empresa, né, no uso desse direito. Então, é que eu acho que a gente está fazendo uma confusão aqui. Propriedade tá. industrial. Explica, porque eu vou perguntando como leigo, hein? E sou leigo nessa parte. Pensamos num bloco, que é a propriedade industrial como um todo. E aí tem subdivisões nesse bloco, que seria marca, patente e desenho industrial. O que o advogado vai garantir? Tanto a proteção via registro, né, e no caso de algum concorrente infringir o nosso direito de propriedade industrial, o advogado vai atuar judicialmente. Tá. Por exemplo,
E o trabalho do advogado de uma empresa desse porte que você está falando, ele vai também até a ponta final lá, que é o cliente? O consumidor, Isso. de certo Você modo, tem algum tipo de relacionamento? Quando esse cliente entra com alguma ação contra essa empresa, é isso que você defende também? Como que funciona? Porque esse jurídico ele garante também até a venda lá, né? Na ponta. garante. Mas a demanda que chega de consumidor é uma demanda relacionada a direito do consumidor, Entendi. que é uma demanda diferente. Não é uma proteção da propriedade industrial da empresa. A propriedade industrial da empresa é um ativo que eu posso até licenciar, que é uma espécie de aluguel do seu direito de propriedade industrial, que você recebe royalties. Eu posso vender esse ativo que nós chamamos em direito de propriedade industrial de cessão. Eu posso, numa falência, como nós estávamos falando, isso pode entrar para pagamento como ativo da empresa, entendeu? É uma coisa. Agora, para consumidor, o advogado de empresa também atua, mas ele está relacionado à legislação consumerista, que é se o produto apresentar algum vício durante o período legal de garantia, o consumidor tem direito a ter esse vício sanado. Se esse vício não for sanado, o consumidor ele pode solicitar a restituição do valor pago ou a Vocês substituição atuam do produto. por exemplo, quando porque você tem linhas de produção Sim, dentro de uma indústria, imagino dessa forma, exato. e você tem lotes. Se um lote, por exemplo, dá problema, ele vai para o jurídico acaba se envolvendo nisso também. Exato, E o que exato. é feito? É um recall, como se fosse de carro? Um Como recall. funciona? Exatamente, esse é o procedimento. Para um lote inteiro. Agora, se é um problema pontual de um produto que apresentou vício, o consumidor tem direito a ter esse vício sanado. E aí esse vício pode ser sanado por meio de assistência técnica ou por meio de uma troca do produto, por meio da devolução do valor pago. É esse o caminho em relação à relação de consumo. O que envolve relação de consumo também é compra realizada pela internet. O consumidor tem direito de arrependimento em 7 dias, a partir do recebimento do produto. E aí, por exemplo, eu considero dessa forma, vendo a grandiosidade do trabalho que o jurídico de uma empresa dessa faz, quando você tem uma demanda consumerista, Exato. ela é algo pequeno perto do todo o trabalho que vocês desenvolvem, correto? É algo muito importante, na verdade. Tá. Porque o foco é o consumidor, né? Exato, Então, exato. o consumidor ter confiança na marca, num produto que apresenta bom funcionamento, que tem boa qualidade, é importante para todo o trabalho. O que adianta eu trabalhar uma marca, né, E para essa marca deixar ter lá na ponta. reconhecimento e o produto apresentar vício? E acontece com qualquer produto. O produto pode apresentar vício, mas se eu tiver um bom pós-venda, um bom atendimento, esse consumidor ele não vai precisar buscar a via judicial, administrativa via Procon. Isso também fideliza, porque nós entendemos que aparelhos eletrônicos eles estão sujeitos a apresentar problema, mas se você tem esse problema resolvido, esse problema sanado, o consumidor vai confiar cada vez mais na marca. Então é um trabalho em conjunto, na verdade. Olha só, é um jurídico gigante aí, porque eu estou vendo que a atuação não é só jurídica propriamente dita. É, Ela é interdisciplinar, interdisciplinar. vamos dizer dessa forma. Exato. Exato. Ela vai muito além, ela vai na ponta, ela vai dentro da indústria, ela vai na linha de produção, ela atua em toda parte. Toda a operação. Todas as operações, na verdade, né? Essa empresa que você atua, ela é uma fábrica também. Sim. Tá? Ela tem um setor produtivo, ela exporta para outro país. Para outros países, E aí importa também. toda essa linha vocês garantem legalmente ela. Desde o início. Ponto a ponto. Desde a produção Interessante. até o consumidor, que é a outra ponta, né? São pontas diferentes. Na verdade, desde antes da produção, desde a compra de matéria-prima, desde a compra de máquinas até a garantia do consumidor. Perfeito. Olha só, pessoal, é algo novo para a gente aqui. Num jurídico desse, por exemplo,
ele tem uma empresa desse porte, ela tem um jurídico só ou são vários? Tem um departamento jurídico Um só. departamento constituído por quantos advogados, mais ou menos? Poucos advogados. Nossa. Poucos advogados. Porque para tanto trabalho assim, a gente imagina que o quê? 30, 40 advogados? Não chega nem perto. Não chega nem perto disso. Olha só. Então é muito trabalho. E muita confiança no seu trabalho, inclusive. Creio que sim. Em uma década. Para ser irmã do Benjamin, não podia ser diferente, né? Ele é super dedicado ao trabalho dele, acredito que vem de família. E ela é muito mais, ele está falando? Ah, mas ele, como irmão mais velho e super inteligente, é um exemplo, né? Nós estamos com alguns comentários aqui. Leandro Cadeira está mandando que alegria ver minha amiga Rebeca por aqui. Grande abraço. Olá. O Nil está mandando boa noite. Gilmar Santos está assistindo aqui. Doutora Liliane Moraes, amiga querida, um grande beijo, saudades de você. O Nil está perguntando da seguinte forma: essa garantia se estende para fora do país? Sim. Por exemplo, tentando entender a pergunta dele aqui, a pessoa comprou aqui e levou para fora, é isso mais ou menos? Eu creio que a dúvida dele seja no sentido de se eu comprar um produto fora do país, um produto que você Um exportou produto para fora do país, exportado. exato, você tem que garantir também o funcionamento do produto. Mas então, aí se não der se vício, aplica... não se aplica o nosso Código de Defesa do Consumidor, mas o Código de Defesa do Consumidor, se tiver a legislação do país. E aí, para entender a legislação de lá? Temos que estudar. Estudar, contar Porque... com correspondentes. Correspondente, exatamente. Não pode ir lá e atuar, né? Não. E aí, qual é esse país? Que nós exportamos? Nós exportamos para alguns países da América Latina, alguns países do Oriente Médio e alguns países da Europa. E essa empresa é nacional. É uma empresa nacional. Olha só que orgulho. Fundada há um pouco mais de 20 anos só. O ramo que ela tá é gigante, né? Sim. Que ela se encontra. Sim. É um ramo grande, mas é uma empresa que ganhou muito espaço e rapidamente, né? Pela qualidade dos produtos, pelo fácil acesso aos produtos também, né? A mais de uma classe, o acesso aos produtos a mais de uma classe. E eu sou um pouco suspeita para falar, né? É lógico, está lá há 10 anos. Eu acho que ela é dona. É uma das sócias, né? Quem dera. E vamos lá, para a sua vida em si, profissional de fato. Tem muitas pessoas aqui também, nosso público ele é constituído por pessoas que estão estudando direito, enfim, ou que pensam em estudar. Você sempre pensou em fazer isso ou foi algo que foi tomando forma na sua vida? Como que funcionou isso? Quando criança, eu falava que faria direito. Não direito industrial, senão você Não é aquelas crianças chatas, né, beijo? Não. Eu quero fazer direito industrial com 3 anos. Eu nem sabia o que era propriedade industrial aos 3 anos. Propriedade industrial. Eu me apaixonei por propriedade industrial na empresa, tendo contato com essa matéria. Porque não é uma matéria muito comum, né? O que é mais comum as pessoas terem conhecimento, se interessarem? Direito trabalhista, direito criminal, direito do consumidor também é bem comum, porque tem muita demanda, né? E o nosso Código de Defesa do Consumidor é um exemplo para o mundo, é referência. Então, essas matérias são mais comuns. Só que na empresa eu tive contato, e o universo de marca é um universo delicioso. Mas você entrou nessa empresa já pensando nisso ou não? Entrou e lá foi aprender? Foi o que aconteceu. Eu entrei crua, meu primeiro emprego, ali uma jovenzinha de 18 anos, e lá eu fui moldada, cresci como ser humano, cresci como profissional, adquiri conhecimento e estou aprendendo até hoje. E aí, 10 e lá é com anos emoção, né? Não tem tédio. Cada dia é uma novidade, e aí você corre atrás para aprender, e isso é muito legal, porque te faz crescer. São muitos desafios, né? São muitos desafios. Tá. Nós estamos aqui com a Sara Suelen Sepúlveda. Tô falando orgulho dessa minha prima linda. Beijo, Sara. Doutora Deise esteve aqui conosco semana passada, tá mandando uma boa noite, tá falando que sua explanação é excelente. Muito obrigada. Agora um pouquinho nervosa. Aqui é puxa-saco, irmão. Débora Rosângela Sepúlveda.
Muito Família orgulho em da minha peso filha. comparecendo A minha aqui. mãe me dá moral também, sabia? Ela me assiste também. Beijo, mãe! Isso é pra você passar vergonha, não é? Não é? Mas dá um conforto, né? Pelo menos a minha mãe tá. A minha, às vezes, eu falo um português errado, falo alguma coisa errada, porque nosso programa é informal mesmo. E aí ela me manda no WhatsApp aqui. É assim, é assim. Mas vamos lá. Um desafio importante, eu acho até interessante nós falarmos, que nós enfrentamos, eu creio que muitos advogados de empresa também, foi a entrada em vigor da nova lei de proteção de dados pessoais, Isso, que exatamente. aconteceu no finalzinho do ano passado. Uma parte, né, a parte de sanções só vai entrar em vigor agora em agosto desse ano, mas as empresas tiveram que se adequar. Vocês estão implantando a LGPD lá? Sim, Já está sim, implantada? Como sim. funciona? Já implantamos a LGPD. Estamos ainda num movimento de entender algumas questões, assim como todo mundo, porque é tudo novo, né? E não sabemos o que esperar, mas é uma lei que visa proteger os dados de pessoas físicas, né? Como dados que identificam pessoas físicas. Então, pela atuação da empresa, a gente tem muito trabalho, porque a gente tem que proteger dado de colaborador, dado de consumidor, dado de parceiro, dados de todas as pessoas físicas Tudo, envolvidas na operação. tudo, tudo, Tudo. tudo, tudo. Todos os O que contratos, sai para fora do país, tudo, tudo. todos os dados de pessoas físicas, independente como ele como é compartilhado esse dado. Então, é bastante trabalho. E essa lei ela tem como pilar a segurança e a informação. Então, a gente tem que tomar o cuidado de, desde o saque ou o e-commerce da empresa, garantir o consentimento do Ah, consumidor para compartilhamento do dado, para uso, indicar qual é a finalidade de uso, como vai ser feito o uso do dado do consumidor, garantir, de acordo com a lei, se esse consumidor não quiser manter o dado dele no nosso banco de dados, que a gente possa rastrear isso e excluir do banco de dados e reforçar a segurança para evitar vazamento de dados, porque dado é um novo produto. Né? Dado é muito importante na era da informação. E nós temos como exemplo até eleições que foram influenciadas exatamente. por vazamento de dados e publicidade direcionada. Então, é uma matéria muito importante, é uma matéria muito séria, porque as penalidades que ainda não são aplicadas, mas poderão ser aplicadas a partir de agosto desse ano, são penalidades muito pesadas, que vão desde suspensão da atuação da empresa, que é muito sério, Imagina você numa empresa multinacional que é dessa, muito sério, é você muito parar a grave, atuação dela. até 2% do faturamento ou 50 milhões de reais de multa. Então, além de ser uma penalidade pesada, também tem ainda o lado do consumidor, né? Porque qual é a finalidade dessa lei? É proteger a privacidade e a intimidade do indivíduo. A relação que a empresa tem, que essa empresa que você atua tem, com relação ao consumidor e a LGPD, ela está mais no e-commerce, porque, pelo que eu entendi, a empresa, ela É um engano. é um engano. É um engano. Não é só o e-commerce, né? Porque ela não tem venda direta. Tem venda direta. Ah, Tem venda entendi. direta, tem venda via marketplace. Então, Eu achava que ela distribuía para empresas também, e as também, terceirizadas, né? Essas também. empresas. Também, mas tem venda direta, tem venda via marketplace e ainda tem os consumidores que quando entram em contato com pós-venda, também tem que ter os seus dados resguardados quando abre um protocolo de atendimento, para um atendimento junto a um posto autorizado, uma assistência técnica. São dados de pessoas físicas que estão sendo trabalhados. E tem dados internos também, dado de colaborador, dado de parceiro. Compra, venda, tudo. Sim, Isso está dentro da LGPD também, né? LGPD abarca dados de pessoa física. Então, toda vez que tiver o compartilhamento, tratamento, na verdade, a norma chama de tratamento de dado, que pode ser várias coisas. E uma delas é o compartilhamento de dados, por exemplo. Então, toda vez que tem o compartilhamento de dado, o tratamento de dado, a gente tem que proteger
tá sob a LGPD e é independente de ser um dado de uma pessoa física externa, interna. Qual foi o Não faz maior distinção. desafio para vocês, para implantar a LGPD nessa empresa? Para implantar a LGPD, na verdade, não. Porque, por exemplo, só cortando rapidinho, veio aqui no nosso programa o Dr. Miqueias. Ele é um grande amigo, especialista em LGPD, tem uma empresa que atua nesse ramo. Interessante. Eu não me recordo o nome da empresa dele, mas ele implanta a LGPD, deixa as empresas prontas para tal, né? Deixa elas no formato certo, enfim, tem que estar apta, né? E ele veio aqui, ele disse o seguinte, ele falou assim, o problema é que essa lei foi um Ctrl-C, Ctrl-V Da legislação europeia. da legislação europeia. Então, vocês tiveram dificuldade nisso também, em entender a lei de fato e aplicar ela? Qual foi o maior desafio em si? Entender, aplicar é um desafio, mapear todas as variáveis de onde pode acontecer algum problema, algum vazamento, de onde tem tratamento de dado, porque a ideia de tratamento de dado é ampla, não é só compartilhamento. Então, mapear todas essas variáveis, eu entendo que é a parte mais difícil. Sem saber o que esperar de uma agência que foi criada. O Miqueias, por exemplo, ele me apresentou o plano de atuação dele nas empresas. Interessante. E aí é absurdo como que eu posso dizer? O workflow que ele tem que fazer, Exato, o tem que controle, que tem que fazer esse mapear mapeamento, todos exato. os processos internos. Imagina você fazer isso, vocês atuaram nisso também. Sim. É coisa de louco. Sim. Vocês tiveram nisso, provavelmente vocês tiveram a atuação de todos os departamentos, mas o De maior, consultor também, né? o maior é o Consultor TI. de segurança da informação. Vocês tiveram um tratamento. Vocês têm uma área de TI também, obviamente. Temos uma área de TI. E aí o trabalho conjunto para. É um trabalho em conjunto com todos os departamentos, inclusive. Não só o TI e o jurídico. Todos os departamentos. Para mapear todo o tratamento de dados na empresa inteira. Seja no RH, com o recebimento de um currículo, que são coisas que antes nós não tínhamos a consciência da importância ou dos problemas, da seriedade. É algo comum para uma empresa É algo desse porte, comum deve ter chegar um número de todo telefone, um número de e-mail e compartilhar até para poder ligar para aquela pessoa para entrevistar ou para contratar uma agência que faça esse tipo de recrutamento. Absurdo. Estamos aqui com a Lúcia Noji. Está mandando, meus parabéns, Rebeca. Deus te abençoe. Cristiane Persona está mandando, Rebeca, excelente profissional. Tem pessoal do seu trabalho, é mais da família. Pelo que eu percebi, tem o pessoal do meu trabalho aqui acompanhando. É isso aí, isso é legal. Muito obrigada, pessoal. É um prazer estar com vocês, falando sobre esse assunto que eu amo. Isso é legal porque você é representante deles aqui, né? Você está falando da atuação importante que você teve lá e eles sabem disso, né? Porque, poxa, estão vendo a LGPD implantada lá, estão vendo todos os processos garantidos da empresa, enfim, né? Exato. É recompensador. Não só em relação à LGPD, mas em relação a todos os processos, porque nós nos sentimos parte de uma engrenagem. Quando eu vejo um produto no mercado, eu penso que eu atuei para registrar aquela marca, para registrar aquele design, para comprar matéria-prima para produzir aquilo, para contratar o profissional que ia estar lá na fábrica, ou para todas as engrenagens, para tudo aquilo funcionar e chegar ali. Poxa, você vê o produto na prateleira lá, fala, poxa, é um filho. Ele está aí por minha causa. É um filho, exatamente. Quando eu faço um contrato com um fornecedor, discuto e negocio para a produção de um produto, por exemplo, e eu vejo aquele produto sendo produzido, eu até brinco, ai, meu filho nasceu. E em que mais áreas vocês atuam? Por exemplo, nós já falamos aqui da propriedade intelectual, propriedade industrial, marcas e patentes e LGPD. Contratos que é amplo, que aí vai abarcar todas as áreas. Fornecedor, marketing, molde para a produção do produto, tem para as lojas também que vão vender, né? Contrato de fornecimento com as lojas, contrato de marketplace para vender nas plataformas,
contrato de limpeza, de jardinagem, de refeição, contrato bancário, contrato de cessão de crédito. Contrato, eu entendo que é a área que vai ter mais interfaces aí com a empresa, porque aí os contratos de distribuição com o exportador, se nós quisermos licenciar a marca para alguém, então o contrato de licenciamento de marca. Esse jurídico, eu acho que ele é que administra a empresa. Não, mas é muito importante Muito para isso. importante. É muito importante, tanto no consultivo, para entender quais são os caminhos mais seguros, quais são os caminhos legalmente indicados para determinadas operações, para determinados processos, não digo processo judicial, mas de processo relacionado a procedimento. O jurídico é que vai dar um norte, vai dar uma luz de como atuar melhor, de modo seguro. Na pandemia, por exemplo, vocês atuam também na parte trabalhista. Na parte trabalhista também. Na pandemia, vocês viram algum impacto nessa parte ou em alguma outra parte em relacionada à parte jurídica? Como que funcionou? Na verdade, durante a pandemia, qual foi o trabalho que nós tivemos que fazer? De verificar quais eram os requisitos, como nós deveríamos nos adequar para trabalhar durante esse período, se podíamos ter funcionários presencialmente ou não. Então, eu trabalho mais de acompanhar decreto, de acompanhar o que o Estado, que o município determina, quais são as medidas de segurança. E aqui eu vou puxar a sardinha novamente. O que é muito legal na empresa, que se preocupa muito com o funcionário, então, tomou todas as medidas de segurança, regularmente testando os funcionários que tiveram que eventualmente se expor, muitos ficaram de home office, contrataram Uber e serviço de transporte para que os funcionários evitassem ter contato com transporte público e exposição. Deu muita assistência. Né? É uma empresa preocupada com o bem-estar do funcionário. Isso faz toda a diferença, né? Com certeza. E o número teve, por exemplo, a gente viu muita empresa aí que saiu demitindo em massa. Nós crescemos. Olha aí. Nós crescemos. Como eu mencionei no início do nosso bate-papo, nós, inclusive, compramos a fábrica de uma empresa que estava saindo do Brasil. E aí nós ampliamos. Isso foi agora, então, na foi pandemia. Agora, durante a pandemia. Enquanto muitas empresas fecharam e foram embora, nós vestimos a camisa e fomos para cima, gerando emprego durante a pandemia. Rapaz, é muito trabalho. É muito trabalho, mas é recompensador. A Rafaela está perguntando aqui, que tipo de autarquia rege o INPE? Na verdade, o INPI é uma autarquia. Ele é a autarquia? Ele é a autarquia que vai conceder e regular todas as questões de propriedade industrial no país. Tá. Então, é para o INPI que você pede um direito de marca, um direito de patente, um direito de desenho industrial, e tem outros também, relacionados a programa de computador, indicações geográficas. É que aqui a gente está abordando o que está relacionado à indústria. Tudo que vai te dar uma propriedade em cima de algo. Isso, uma propriedade industrial regulado pelo INPI. Então, ele que vai fazer o exame, vai conceder ou não. Que nem, por exemplo, o Café com Justiça. Ele é uma marca. O Café com Justiça é uma marca. É uma marca. E aí eu tomei esse cuidado. Seu direito nasce a partir do registro no INPI. Hoje, ele é uma marca registrada no INPI. Né, com proteção de 10 anos. No meu CPF, exatamente. Então, isso é interessante comentar, porque não necessariamente a marca, por exemplo, tem que ser pedida por uma pessoa jurídica, pode ser pedida por uma pessoa física, contanto que tenha comprovação da atuação naquele mercado, com aquela atividade econômica. No caso do Café com Justiça aqui, foi o que nós fizemos, porque tem alguns programas com nomes parecidos, que começaram depois, né? E aí eu peguei e falei, opa, vou ver o registro. E aí nenhum tinha. Falei, então, chamei aqui o doutor... Até esqueci o nome. Mas tem um grande amigo aqui, advogado, que já veio dar entrevista aqui, e ele
entrou no INPI para nós, Fez a busca, fez né, a para ver se não busca, tinha nenhuma registrou a marca. marca, e aí está para vir aqui, né, para nós fazermos a foto aqui, e ele, de fato, já foi concedido o registro e Já houve a tudo, decisão de já concessão houve a da decisão marca. de E a concessão. marca de vocês é É uma marca Levi, com ela tá me logo? lembrando. É uma marca com logo? Com Uma marca logo, mista, né? Com nome e figura, um nome ou uma fonte estilizada. isso. Essa atuação que eu fiz, por exemplo, com o Dr. Levi, você faz também dentro dessa Eu faço marca. dentro da empresa, exatamente. Mas isso para um CNPJ. Para o CNPJ, para a empresa. Mas o que eu trouxe aqui é que é interessante as pessoas saberem que se você tem uma marca, se você atua num determinado ramo, mesmo que você seja pessoa física, você pode fazer o pedido de marca. É interessante saber. E aí, por exemplo, no seu caso, cada produto você tem que registrar ele no INPE. Não, não necessariamente. Se eu tiver uma novidade em relação ao design, eu registro no INPI. Peço desenho industrial. Se eu tiver uma novidade em relação à marca, se eu trouxer um nome novo, eu peço para o INPI. Agora, se eu uso em vários produtos a mesma marca, eu já tenho uma proteção, não preciso pedir. Agora, o pedido no INPI, talvez sua pergunta esteja direcionada a isso, ele, em relação à marca, ele está vinculado a classes, a uma classificação de classes. Então, se eu tenho vários produtos com a mesma marca, mas produtos diferentes, às vezes o produto está em classes diferentes. É uma classificação só a nível de registro mesmo. Então, um liquidificador e um secador estão em classes diferentes. Então, eu tenho que pedir a mesma marca para classes diferentes, porque a proteção marcária é uma proteção vinculada a seu ramo de atividade. É uma proteção segmentada. Então, por exemplo, você tem que pedir o registro da marca, da empresa como um todo, para cada produto. E ainda, se tiver um novo desenho, você ainda vai no INPI pedir isso também. Sim, exatamente. É um trabalho gigante. É um trabalho gigante. Todo dia uma novidade. O Nil está perguntando aqui. O Nil, para quem não sabe, ele que esteve à frente até da construção em si. A gente fala que ele que colocou o primeiro tijolo do Ganha-Tempo aqui em Barueri. Interessante, Nil. Foi diretor do Ganha-Tempo por 10 anos aí, é um grande amigo, trabalha comigo hoje na prefeitura, um irmão meu, e ele mandou uma pergunta aqui, falando relacionado ao Ganha-Tempo ou Poupa-Tempo, né? Barueri tem Ganha-Tempo, mas as outras cidades, o Poupa-Tempo. Ele está mandando aqui, uma marca entre instituições governamentais pode ser compartilhada? Exemplo, a marca Poupa-Tempo. Porque Poupa-Tempo ele tem em todas as cidades, a maioria das cidades. A cidade, por exemplo, Barueri, que tem uma infraestrutura maior, tem todo um... Tem Ganha-Tempo é uma marca diferente. Ela colocou o Ganha-Tempo. Mas outras cidades, até vizinhas aqui, nossas, todas têm Poupa-Tempo, que aí é o Estado. Será que a marca ela deve ser só do Estado? Eu creio que seja do Estado e não do município. Então ela pode colocar em diferentes lugares, não muda Sim. a patente da marca. Aí, Nil, tá respondido? Eu acho que foi essa a pergunta, né? Eu creio que tenha sido essa a dúvida dele. O município não vai poder pedir a marca. Se é uma marca porque é estadual, do Estado, né? O município não vai poder pedir. Eu acho que é isso. Ô, Nil, você vai atrapalhar meu programa. Eu acho que é estadual. Se outra cidade pode replicar o nome Ganha-Tempo. Ele colocou Poupa-Tempo. Mas o que eu disse do Ganha-Tempo, por exemplo, o Ganha-Tempo aqui é do município, porque Barueri tem condição de ter essa infraestrutura para o município. Agora, os outros municípios que ainda não têm essa Não condição poderiam de utilizar, fazer, não o que poderiam utilizar o acontece? nome. Aí o Estado vem e coloca o Poupa-Tempo, mas é do Estado, é um dono só, né? Seria no Estado. E aí ele tem o registro da marca, né? Exato. E aí outros municípios não poderiam utilizar Ganha-Tempo, contanto que o município de Barueri tivesse o registro da marca Ganha-Tempo. Porque se não tiver, a proteção nasce a partir do registro. Se não tiver o registro também, aí não tem como se opor contra o uso por terceiros. Aí, Nil. Acho que agora explicou, né?
É isso aí. Doutora Rebeca, foi um prazer Passou muito tão grande te rápido. receber. A doutora estava com medo ali antes de entrar, eu Estava um pouquinho confesso. nervosa pelas câmeras. Eu falei para você que eu não ia sabatinar, que era bem tranquilo. Foi uma conversa muito agradável. Era bem tranquilo, é informal mesmo. Tem pessoa que fala assim, poxa, mas você não entra no mérito das coisas, do direito em si, né? Mas o que eu gosto de focar? Mais o profissional em si, né? Porque o programa incentiva pessoas a fazer direito, né? Ou a seguir a área, ou pelo menos saber algumas coisas, tirar dúvidas, por exemplo. Então, é isso que motiva. Foi um grande prazer. O prazer Tá foi contigo todo aqui. meu. Agora eu vou fazer um negócio que esse cara não esperar. Vem aqui, por favor. Oba! Não. Vem aqui. Tudo graças a ele. Irmão. Obrigado. Um prazer enorme. Maninho. Esse é um grande amigo. Nós comentamos aqui, ele é fãzaço da irmã, né? Ah, mas ele é meu exemplo, sempre foi. Eles dá pra ver que são apaixonados, né? E o Benjamin comentou da irmã e eu pude ver hoje que de fato é uma excelente profissional, sabe muito, é apaixonado pelo que faz, assim como você, Tiagão, que até coloca cabelo em mim para tirar foto. quem faz o que ama tá sempre de férias. É sempre uma diversão. Quem faz o que ama tá sempre de férias. É isso aí. Foi um prazer muito grande ter O prazer vocês foi dois todo aqui. meu. O programa realmente passa bem rápido. Ah, passou mais rápido do que eu imaginei. Quando o papo é bom, passa. Você Nem deu imagina. tempo de ficar nervosa. Mas você imagina que você está quase 1 hora aqui? Não, já passou tudo isso? Tá vendo? É isso aí. Pessoal, espero que todos vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem, às 8, tem mais programa. É 8h20, diretoria? 8h20. É o Siqueira? Siqueira, 20h20. 20h20. Pessoal, espero que todos vocês tenham gostado. Essa entrevista vai estar disponível no canal do YouTube do Café com Justiça. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, curta e compartilha. Qual é a câmera? Ah, suas redes sociais. Olha, você viu? Esposa é assim, né? Quer deixar suas redes sociais? Vou deixar minha rede social, rebeca.sepúlveda, no Instagram. Isso aí. Pessoal, até sexta que vem, às 8 da noite. Forte abraço. Fiquem com Muito Deus. obrigada, pessoal, pela companhia. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.